Olá, como vai você? Tem coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum com as crianças. Ou melhor, a gente pode, se você não quiser ter nenhuma criança perto de você o evento inteiro. Sabe quando? Parece que você é um imã que repele, um imã ao avesso, que ao invés de atrair as crianças para brincarem com você, você afasta e nenhuma quer ficar perto de você. Ah, se isso está acontecendo com você, pode ser que você está cometendo um desses 10 erros que eu separei que você não pode cometer de jeito nenhum na hora de brincar com as crianças. E eu sei, eles são muito comuns, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro quando eu acompanho eventos infantis. São coisas às vezes simples, tem coisas que você muito provavelmente nunca ouviu falar, que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo para você que quer ganhar de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira. Então, se você gostou desse tema, acompanha a gente. Já deixa o seu like, a sua curtida aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, já segue a nossa página, que a gente sempre coloca vídeos aqui longos para você assistir sobre esses temas todos, né? Então, hoje nós vamos falar daqui desse quadro, Aprendendo a Brincar, sobre os 10 erros que a gente não pode cometer de jeito nenhum com as crianças. Eu tô muito animada, gente. Bom, eu falei com vocês. Da mesma forma como a gente tem técnicas para poder atrair as crianças, muitas vezes a gente comete erros que repelem as crianças. E está muito ligado ao fato de que a gente não entende o que é essa pessoa, esse público, essas pessoinhas que a gente trabalha com elas. Tem gente que acha que é só chegar e gritar e uhul e muito animado. E aí se decepciona. Às vezes dá certo, mas muitas vezes não. Às vezes consegue brincar, mas com um público muito determinado, com uma idade muito específica, não consegue variar as idades de criança que atende em eventos, os tipos de ambientes que você atende, os tipos de eventos, né? Festa de aniversário, mas não faz shopping. Faz shopping, mas não faz colônia de férias, porque não tem essa habilidade com o público específico. Eu sempre falo, né, que nós temos 5 elementos que o brincante estrela tem que dominar, as 5 pontas da estrela. E o primeiro é a infância. Então, gente, saber, conhecer a infância é o primeiro passo que o brincante tem que dar. Porque senão você será um daqueles que desrespeita as crianças ou o pior de tudo, que é o nosso terror, aquele que não tem a atenção das crianças. O segundo passo aqui, só para vocês saberem, do Brincante Estrela é conhecer as brincadeiras, o terceiro é a arte, o quarto é o brincar digital através das redes sociais e das tecnologias, e o quinto, vender a brincadeira. A gente pode falar sobre esses outros elementos em outras ocasiões, porque hoje a gente vai mergulhar nesse primeiro ponto que é fundamental, que a gente ama, que são as crianças. Muitos de vocês chegam até a nossa profissão por causa das crianças, né? Isso é super legal. A gente se apaixona por elas, elas realmente são muito bacanas. Elas têm um outro olhar sobre o mundo, elas têm uma energia cativante, elas muitas vezes são engraçadas, às vezes são desafiadoras, né, gente? E é por isso que conhecê-las vai ser tão divertido, importante e enriquecedor, tá, brincante? Porque aquele que conhece as crianças, como eu disse, atende muito mais tipos de evento, atende com muito mais qualidade e valor e por isso ganha mais e aí alcança de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira mais fácil, né? Então, bora lá. Vamos começar com esses 10 erros que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles, tratar as crianças como você trata um adulto. Como assim, Iris? É óbvio, gente. Porque quando você vai conversar com uma criança, você não pode chegar com a seriedade que você falaria com um adulto, sabe? Com o tipo de palavra que você usa para conversar com um adulto. Você tem que ter uma linguagem diferente, sabe? Mais lúdica, mais criativa, mais cativante. Tudo isso vai te ajudar a atrair a atenção das crianças. Se você chega sério demais, tímido demais, claro, você pode ter seu jeito mais contraído ali, né, do seu jeitinho, tímido se você for, mas se você é sério demais e não consegue ter uma comunicação criativa com as crianças, você não atrai a atenção delas. Pensa bem, você chegar num evento e falar: oi, eu sou a Iris, vamos brincar? Muito provavelmente a criança vai olhar para você, vai olhar para um monte de coisa que ela tem para fazer naquele mesmo evento, porque evento sempre tem muitas coisas, e ela vai falar: ah, eu acho que eu não vou brincar, não.
algumas dicas de como conversar com as crianças, que não é um jeito de conversar com um adulto. Sempre usar metáforas, comparações. Então, por exemplo, você pegar alguma coisa que é grande do tamanho de um elefante, ou uma coisa que é pequenininha do tamanho de uma formiguinha. Esse tipo de metáfora atrai as crianças. Outra dica também é você falar através de perguntas. Ao invés de falar assim, você não pode fazer isso, você pode perguntar: o que acontece se você fizer isso? O que eu falei com você sobre passar desse jeito? Você lembra o que eu falei sobre você passar por debaixo da corda enquanto as crianças estão passando por de cima? Você lembra do nosso combinado? Então, perguntas colocam a criança para poder refletir, ao invés de você já direcionar e falar, não faça isso. Porque muitas vezes, se você fala não, 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 você não direciona para onde ela tem que fazer, o que ela tem que fazer. Então, seja criativo e direcione a sua conversa para que ela tenha uma ótima relação com você, bem cativante. E agora, a dica número 2, aliás, muito melhor, o erro número 2 que muitos de vocês cometem e que acaba com a sua relação logo de cara. É exatamente o oposto do que eu falei. Porque tem muita gente que pega isso aqui que eu falei, ó. Você não pode falar como se fosse um adulto, Thaís, isso é óbvio. Então eu vou falar com as crianças assim, porque elas são muito bonitinhas, elas são fofinhas, elas são tico-tico. Aí, vamos brincar, crianças, vamos brincar de batatinha quente, crianças. Quem é que sabe brincar de batata quente? Olá, crianças! Vocês estão animados para brincar de morto-vivo hoje? Eu cheguei, eu sou a Iris! Estou exagerando, apenas para poder falar com vocês que não podemos subestimar as crianças. Às vezes a gente pensa que as crianças são bobas, e se você fala com elas como se elas fossem bobas, se vocês falam com elas sempre explicando excessivamente algo que elas já sabem, elas vão olhar para você e falar assim, eu vou brincar com essa pessoa esquisita, com essa boba. Então você não cativa as crianças quando você vai de um extremo ou outro. Nem tão sério, sem nada de criatividade, nada de metáforas, nem também tão bobo, subestimando as crianças, tratando como se elas fossem idiotas, como se elas não fossem capazes, entendem? As crianças são tão inteligentes. Às vezes eu observo e acho que elas são mais inteligentes do que nós adultos, porque elas têm um olhar de questionar as coisas que a gente muitas vezes passa por elas sem questionar. Afinal de contas, por que será que o céu é azul? Então, vamos lá para o nosso terceiro erro muito cometido e que afasta as crianças na hora de brincar. Esse terceiro erro é sobre você tentar se conectar com as crianças de uma única forma, sempre da mesma maneira. Então não faça isso. Quando você chegar num evento, você vai conhecer crianças que são mais tímidas, crianças que são mais elétricas, crianças que são mais novas, crianças que são mais velhas. Então cada uma delas vai apresentar uma certa atitude na hora que você chega ou na hora que ela chega para brincar com você. E se você sempre vai tratar todas elas da mesma forma, comunicar com elas todas sempre da mesma forma. Ei, crianças, vamos brincar? Vamos brincar? Pode funcionar com um certo grupo, mas pode afastar outro certo grupo. Então, a minha dica é que você observe as crianças e tente se conectar do jeito que elas estão agindo com você. Então, se você vê uma criança mais tímida, abaixa até elas e fala, nossa, olha só, essa sua trança me lembra a trança da Rapunzel. Olha esse carrinho vermelho, sabia que eu adoro vermelho? Falando mais baixo, de uma forma mais lenta, se você observou que essa criança também age assim. Então, se você chega e vê uma criança super agitada, daquelas bem bagunceira, você já chega e fala assim, toca aqui. Ah, não, bateu muito fraco. Toca aqui mais forte. Ai, queimou minha mão, isso é muito forte. Então, tem formas de você abordar cada uma das crianças de acordo com o jeito que elas vão se apresentar para vocês. Isso é fundamental. É a chave que vai mudar você ganhar ou não o coração das crianças. Então, sempre observe se você está chegando no evento do mesmo jeito, abordando as crianças sempre da mesma forma, para você trabalhar um pouco dessa variação de acordo com a personalidade de cada criança que está ali com vocês. Então, agora vamos para o nosso quarto erro que muitos de vocês cometem na hora de brincar. Vocês não podem gritar com as crianças! Cara, eu vejo muito de vocês querendo que as crianças falem mais baixo, gritando para elas pararem de gritar.
Não faz o menor sentido, porque as crianças, elas aprendem com o jeito que a gente se porta. É por isso que se você vai brincar de quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Quando eu disser não, vocês vão dizer sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. E sim, não, sim? Aí você joga pra eles, mas primeiro você brinca. Na hora que você vai brincar de morto-vivo, você também vai pra baixo, você também vai pra cima e depois joga pra eles. Na hora de brincar de queimada, você é o primeiro a falar, vamos fazer um time. Então, gente, quando você tá fazendo algo, as crianças, elas estão aprendendo com a forma como você age. E é por isso que se você grita com elas vão gritar com você. Tá entendendo? É, parece bobo, né? É, parece tão bobo. Por que a gente grita com as crianças, hein, gente? Eu vou mostrar pra vocês alguns comandos que vocês podem usar pra poder ter a atenção das crianças quando elas estiverem naquele momento de agitação. E não é gritar. O primeiro, todo mundo já conhece, ou a grande maioria, pelo menos aqui na minha cidade, todo mundo usa o pam pararam pam, pam pam. As crianças gritam de volta e você pede o silêncio. Um outro muito legal que eu adoro fazer é quem tá me ouvindo tá fazendo o que eu tô fazendo. Quem tá me ouvindo tá fazendo o que eu tô fazendo. Quem tá me ouvindo tá fazendo o que eu tô fazendo. E quem tá me ouvindo tá fazendo o que eu tô fazendo. Muito bem. Esse é ótimo porque você não grita e tem a atenção das crianças. Um outro é: olha a bomba! Uou! E quando essa bomba solta esse pozinho, todo mundo tem que ficar em silêncio. Claro, né? Você tem que estabelecer esses comandos com as crianças na hora de começar a brincadeira, porque quando você chamar, elas vão ficar em silêncio. Fica tranquilo, muitas vezes quando as crianças gritam, não é por maldade, é por euforia. E esse é um sentimento que tanto a brincadeira causa, quanto também os eventos. Então imagina quem brinca em eventos. Tem muita euforia, tem muita agitação. Então é comum que as crianças gritem muito e não te escutem. Então conheça e até crie os seus próprios comandos para não gritar com as crianças. Agora eu vou contar para vocês o quinto erro que vocês não podem cometer de jeito nenhum, que é desrespeitar as crianças. Sim, às vezes você grita não é para poder brigar e não pode gritar também. Mas você também muitas vezes desrespeita as crianças, sabe? Quando você xinga elas, quando vocês não conseguem tratar de uma forma gentil, quando muitas vezes você coloca a criança em comparação, tudo aquilo que você não faria com um adulto, com um amigo seu, tudo aquilo que você não gostaria que fizesse com você, você não pode fazer com a criança. Muitas vezes pode ser que aquilo não tenha um impacto na hora do evento, e que a criança até fique ali brincando com você. Muitas vezes você pode afastar a criança ali na hora e ela nem queira mais brincar e ela fique traumatizada. Muitas vezes tem crianças que levam isso para toda a vida, trazendo aquele trauma de um desrespeito que foi levado por um adulto que, venhamos e convenhamos, né, pessoal? Um adulto que é preparado para poder trabalhar com as crianças. Nós somos profissionais da infância, então é importante que a gente consiga estabelecer esse respeito. E o respeito parte de eu não fazer o que eu não quero que faça comigo. Então, abaixe-se para conversar com a criança, chame ela no canto quando você tiver que fazer ali um comando. Não precisa perder a firmeza, mas também não precisa cair no extremo oposto do autoritarismo quando você grita e é totalmente desrespeitoso com as crianças. Combinado? Então vamos agora pro nosso sexto erro para vocês não cometerem de jeito nenhum. Gente, eu sei. Ó, muita gente faz isso. Eu sei que talvez eu semei algumas inimizades aqui. Ah, tô nem aí, não, gente. Sinceramente, eu acho isso uma das coisas mais inacreditáveis e inaceitáveis de um brincante fazer. É dar brindes para quem ganha brincadeiras. Dar premiação para instigar as crianças a participarem das brincadeiras. Ou talvez, né, com outras palavras, subornar quem quer brincar. Gente, calma lá. Tem prêmio maior do que a brincadeira em si? Quando a criança ela brinca, ela tem a convivência com outras crianças, ela aprende, ela se diverte, isso já é um prêmio em si. Você não tem que instigar as crianças com premiações. É claro, né? Se você vai ali fazer um momento de lanche, você tem uma surpresa para as crianças, tá tudo bem. Agora, eu vou dar um brinde para quem ganhar o morto-vivo. Gente, isso é a pior coisa que você pode fazer. Você vai colocar as crianças em competição, nada saudável. Você vai trazer algumas chateações e frustrações ali no momento do evento. E, gente, não tem por que você fazer isso, simplesmente porque é a brincadeira mesmo, o próprio prêmio da criança ali que estiver brincando.
Eu espero que eu não tenha cultivado nenhuma inimizade por aí. Se você faz isso, né, na hora de brincar com as crianças, pense em outras formas de instigá-las que não seja dando brinde. Eu, sinceramente, abomino essa prática. E agora, vamos lá para o nosso sétimo erro. Gente, o sétimo erro é não ficar a par do universo das crianças. Um brincante que não tem condição de sentar e ler um livro infantil, que não gosta de ler um gibi da Turma da Mônica, que não gosta de sentar para ver um desenho, uma animação, um filme, que não gosta de nada. Gente, sinceramente, eu não sei se você é uma pessoa que está adequada para brincar como brincante, para trabalhar como brincante, né? Por quê? Você não tem que gostar de tudo que está ali envolvendo o universo das crianças. Eu, por exemplo, não gosto de super-heróis, não me identifico e não assisto. Mal conheço alguma coisa. Vivo confundindo o nome do Batman com o Homem-Aranha e tá tudo bem. As crianças até acham graça disso, vivem rindo da minha cara. Porém, eu tô sempre assistindo novas animações, eu tô sempre vendo os desenhos que passam na televisão, eu tô sempre alimentando ali a minha conversa com as crianças, porque é como se você estivesse num encontro com um gatinho pela primeira vez, né? Aí chega lá, ô gatinha, enfim, né? E você vai lá com uma pessoa e você quer conquistar a pessoa. E aí a pessoa, ela fala que ela adora livros. Aí você vai falar, eu também gosto de ler tal tipo de livro. Você sempre vai buscar conexões dentro dos gostos dela, né? Você vai talvez até ler os livros que ela gosta, vai ver as séries que ela indica, porque a gente vai se identificando com gostos em comum. Se você vai chegar para brincar com as crianças e não tem noção do que se passa no universo delas, meu irmão, minha irmã, meu caro, minha cara, não vai ter brincadeira não. Então, aqui vai algumas dicas para você ter mais facilidade de se conectar com as tendências das crianças. Primeiro, converse com as crianças que você tem no seu convívio. Chame um primo, um sobrinho, para conversar sobre o que eles gostam. Também, comece a olhar ali na sua plataforma de streaming alguns desenhos, séries e filmes que sejam das crianças. Também não deixe de olhar numa livraria livros infantis. Isso é importante até mesmo para quem é contador de histórias, ler diversas literaturas infantis. Eu adoro o gibi da Turma da Mônica, então para mim é uma excelente dica também para vocês. E músicas, escutem músicas infantis. E espetáculos de teatro, vá em espetáculos infantis. Lembre também daqueles que você gostava de ver quando era criança. Tudo isso vai fazer o seu trabalho mais divertido e mais profissional, mais valoroso, tá bom? Valoroso ou valioso? E agora, o erro 8, que é um erro fatal. Se você comete esse erro, provavelmente você vai colocar tudo por água abaixo, que é não propor brincadeiras específicas para públicos específicos. Ou seja, de que adianta você propor uma brincadeira para crianças de 2 anos, que você também propõe para crianças de 7 anos, sempre as mesmas? Calma, isso está muito errado. Gente, quando a gente pensa numa criança de 7, 8, 9, 10 anos, em todo o seu auge ali do desafio, né, da brincadeira, da competição, da competitividade, da troca, do coletivo, e você pensa ali na criança que está começando a conhecer o mundo de 2 anos, 3 anos, toda imaginativa, gosta muito de música, não tem como você querer propor as mesmas atividades. Então, pensa bem, vou dar para vocês alguns exemplos para crianças menores e crianças maiores para vocês buscarem aí nas referências de vocês, na memória de vocês, opções também que sejam parecidas com essas. Então, por exemplo, eu adoro brincar com as crianças mais velhas de pega-pegas, corridas, esconde-escondes, caça ao tesouro, chicotinho queimados, desafios diversos. Além das brincadeiras musicais, como o sim, não, assim como eu trouxe aqui nesse vídeo, né? Quando eu disser sim, vocês vão dizer não, porque ela é bem desafiadora. E as brincadeiras também que vão trazer algum desafio no comando dela, como por exemplo essa aqui. Olha, a cobra salamandra é uma cobra de valia. Se pisar no meio, quebra. Se pisar no rabo, chia. Oi, se pisar no rabo, chia. Oi, se pisar no meio, quebra. Oi, se pisar no meio. Oi, se pisar no rabo. Oi, se pisar no rabo. Oi, se pisar no meio. No meio, no rabo. No rabo, no meio. No rabo, no rabo, no rabo. No meio. Agora, essa brincadeira, ela me lembra muito o morto e vivo, né? Então, eu também gosto de fazer morto e vivo com as crianças maiores. Eu gosto de propor muitas brincadeiras que tem um pouco do desafio e até mesmo a competição em equipe, que são brincadeiras que duram bastante quando você divide as crianças em equipe. Só que,
Quando eu trabalho com as crianças menores, eu trabalho com aquelas que têm estruturas de regras mais maleáveis, né? Então, por exemplo, uma dança, colocar músicas ali no som e propor que as crianças dancem. Dança rápido, dança devagar, dança dura igual um robô. Dança mole igual uma moeba, tá? Outras brincadeiras que eu gosto bastante são as brincadeiras do cancioneiro popular infantil, né? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quando você traz para poder brincar com as crianças menores, você pode tanto cantar livremente, quanto você pode propor alguma brincadeira de dança, quanto também você pode pedir elas para poderem tentar experimentar o ritmo, tá? São ótimas possibilidades para as crianças menores e para as crianças maiores nessa diferença. Então, nunca vá para um evento sem se planejar, partindo do público que você vai atender, né? A idade conta muito, às vezes o tema da festa, às vezes a quantidade de crianças, né? Às vezes de onde que essas crianças conheceram, se elas são primos ou se são todos da escola, tudo isso vai ser muito importante e definitivo na hora de você formar ali o seu planejamento específico para públicos específicos. Estamos quase chegando ao fim desse vídeo e já podemos ir para o nosso 9º vídeo. Não, nós já podemos ir para o nosso 9º erro que vocês não podem cometer de jeito nenhum na hora de brincar com as crianças. Não comunicar a brincadeira de forma clara é uma das piores coisas que qualquer cidadão brincante pode fazer na vida. Gente, pode parecer a coisa mais estúpida isso aqui que eu tô falando com vocês. Mas se a criança não entende a brincadeira, não tem como ela brincar. Iris, isso é óbvio, né? Mas, gente, apesar de ser óbvio, muitas vezes você vê umas carinhas de interrogação ali das crianças, tipo assim, eu não entendi. Às vezes tem brincantes que vão buscar uma forma super elaborada de conduzir a brincadeira e aí se confundem completamente. A principal coisa que a gente tem que buscar na hora de apresentar uma brincadeira é fazer com que ela seja compreendida por todos, né? Quando você propõe uma brincadeira difícil demais para o público, igual eu falei do erro anterior, ela naturalmente não vai entender. Mas às vezes você está propondo para o público certo a brincadeira certa, mas apresenta de uma forma tão confusa, mas tão confusa, ou esquece de apresentar alguns elementos, algumas regras, alguns objetivos, e não tem como brincar sem a criança entender, né? Então fique atento ao quanto você está sendo claro com as crianças na hora de explicar a brincadeira. Algumas formas de você saber disso é se você está notando que elas estão ficando muito perdidas, assim, com carinhas estranhas na hora que você explica. Outra é se elas estão conseguindo fazer, porque se elas não estiverem conseguindo, estiverem errando demais ou estiverem perguntando demais, é sinal de que elas não entenderam. Então vamos lá para o nosso último erro para vocês não cometerem. E eu faço aqui um resgate de todas as dicas que eu trouxe por aqui. Esse erro é uma visão pessoal que eu tenho sobre a nossa profissão de brincante. E é o erro de o brincante não se divertir na hora que ele está brincando. Eu sei que o nosso trabalho é um trabalho. Ele requer seriedade, compromisso e profissionalismo. E eu sei que quando a gente trabalha, nem sempre a gente vai estar 100% feliz ou satisfeito, né? A gente não tem que esperar a alegria chegar para a gente poder fazer o nosso trabalho. Tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá cansado, tem dia que as coisas não estão dando certo e tá tudo bem você não se sentir plenamente satisfeito e agradado ali no evento. Você não vai deixar de trabalhar se não tá tudo saindo ali do jeito que você imaginava, né? Ai, não tô me divertindo, tchau, vou embora. Claro que não. Mas quando você coloca isso como um objetivo seu, você se divertir, você vai em busca dele, né, desse objetivo, e as coisas ficam muito mais leves, muito mais fáceis. O seu trabalho fica muito mais valioso. Sim, o que eu tô te falando é que quanto mais fácil, quanto mais divertido for o seu trabalho de brincante, mais você vai ganhar dinheiro com isso. Eu vou repetir de novo. Quanto mais fácil, quanto mais divertido, mais lucrativo vai ser o seu trabalho de brincante. Porque para e pensa comigo, brincante, você não escolheu essa profissão porque alguém te obrigou. Ou será que tem alguém aqui que a mãe falou assim: meu filho, você vai ser brincante, ou então vou te expulsar dessa casa? Ou a avó que liga e fala assim: e aí, menino, você já começou a trabalhar como brincante? Eu estou esperando a minha vida inteira para ter um neto brincante. Brincadeiras à parte, eu nunca vi isso acontecer, né? Porque as pessoas, elas não têm uma obrigação social de ser um brincante. Então, quando elas escolhem ser brincante, elas escolhem por querer.
Elas escolhem por um desejo. E aí, quando a gente está num evento com as preocupações, muitas vezes a gente deixa elas se perderem e a gente esquece de se divertir, né? Eu vou falar sobre a minha perspectiva. Eu tinha um medo absurdo de errar e eu não conseguia brincar com as crianças. Eu tinha medo de errar o ritmo, de errar a brincadeira, de não estar com as crianças por perto. E quanto mais eu me sentia travada, menos as coisas fluíam, sabe? Às vezes dava certo, mas não era intenso, não era prazeroso, nem pra mim, nem pra quem tava brincando comigo, gente. Então, não cometam esse erro. Por favor, busquem a sua diversão em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta, isso é ser profissional, isso é ser... não sei, fugiu a palavra ali. Ser uma pessoa que se entrega de corpo e alma para aquilo que faz. Então, quando você buscar o seu desejo, você vai trabalhar com mais efetividade, com mais entrega, com mais qualidade e, com consequência, vai ganhar mais dinheiro, eu espero, com isso, né? Não basta só se divertir, tem que buscar todas as sequências de técnicas, mas também não basta buscar as técnicas e esquecer da diversão. Então, por favor, não cometam esse 10º erro, que é uma perspectiva pessoal minha, mas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui nesse canal sobre essa minha visão de mundo, tá, gente? Então, agora eu vou retomar os 10 erros com a minha colinha aqui, tá bom, gente? Pra não esquecer nenhum deles. O primeiro é tratar as crianças como você trata um adulto, sem falar de forma lúdica, criativa, sem usar metáforas. O segundo erro é tratar as crianças como se elas fossem bobas. O terceiro erro é tentar se comunicar com todas as crianças da mesma forma, tentar se conectar com elas, né? A criança pode ser tímida, pode ser agitada e você está sempre tentando uma conexão da mesma maneira, uma mesma abordagem. O quarto erro é gritar com as crianças. Quinto erro é desrespeitar as crianças. O sexto erro é dar brinde para as crianças brincarem. O sétimo erro é não ficar a par do universo das crianças. O oitavo erro é não propor brincadeiras específicas para grupos específicos de crianças. O nono erro é não comunicar a brincadeira de forma clara. E o 10º erro é não se divertir. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Eu listei esses erros com tanto carinho, porque ao mesmo tempo que é ruim a gente pensar sobre erros, é tão bom a gente pensar sobre novas possibilidades. Então não quero que você fique se flagelando se você já fez ou se você está fazendo alguma dessas coisas. É para você parar, olhar e refletir como fazer diferente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ele, não deixe de compartilhar ele com um amigo, não deixe de me seguir aqui nesse canal, me seguir nas minhas páginas para poder receber todos os conteúdos daqui do Brincante, do Profissão Brincante. Gente, um brincante ele precisa se profissionalizar. Ao contrário, como ele vai ficar sempre ali imerso em um mercado que não o valoriza, que não acha que essa é de fato uma profissão? Essa valorização parte de nós mesmos, então somos nós quem temos que buscar esse conhecimento. Então aqui no Profissão Brincante você vai saber tudo o que você precisa para ganhar de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira. Um abraço de urso!